Que bênção, né? Estamos no melhor lugar, na casa do Senhor. Aleluia. Boa noite para você que está em casa também. E antes de a gente iniciar aqui na palavra, eu queria que você fechasse seus olhos por um momento. E eu sei que todos estão aqui depois de um domingo abençoado. E só que por trás desse mundo que nós estamos aqui, desse mundo visível, desse mundo físico, desse mundo palpável, há uma outra realidade. Existe a realidade espiritual aqui. Nós estamos aqui, mas existe uma realidade espiritual aqui também neste lugar. E eu creio que é neste lugar que ocorre a verdadeira batalha. Às vezes nós ficamos tão presos, né, no externo, mas as verdadeiras batalhas maiores têm acontecido no mundo espiritual. E eu quero falar para você que está aqui, para você que está em casa, que ainda que você não veja com seus olhos aí, natural, Jesus está aqui. E Jesus traz a luz, Jesus traz a transformação. Jesus é o milagre que eu e você precisa essa noite, amém? Glória a Deus. E às vezes nessa noite, você tem chegado aqui e você dentro do seu coração aí, analise seu coração, você tem nutrido desejos de ódio, de raiva, de vingança, não sei. Só que essa noite, no nome de Jesus, é noite de cadeias serem quebradas. Amém? Chega de viver como escravos. Que possamos mesmo, né, pegar essa identidade de filhos de volta que já é nossa. Amém? Então você precisa abrir o seu coração. Realmente Jesus está voltando? Sim, Jesus está voltando. Mas para que possamos subir com Ele, ser arrebatado com Ele, nós precisamos primeiro limpar o nosso coração. Amém? Porque muitas vezes, né, nós sabemos que Jesus está voltando, mas existem coisas que Deus quer fazer no nosso coração, que Jesus quer fazer no nosso coração. Mas você que está aí, coloque a mão no seu coração, fala: Senhor Jesus, eu abro o meu coração, faça o que o Senhor quiser. Amém? Você que orou, tá bom? Glória a Deus. Então, o tema da palavra é vida aos sepulcros, né? Nós vamos falar sobre um homem, um endemoniado. Quem já ouviu falar sobre o gadareno aqui? A maioria, né? Vamos ler Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 1 ao 15. Fala assim: Entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Grave isso aí, fala assim, ó, correu e o adorou. Amém? Exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos, fala assim, muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandassem para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era de cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram.
Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião. Fala assim: assentado, vestido, em perfeito juízo. E temeram. Amém? Até aí por enquanto. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, obrigado, ó Deus, pela tua palavra que acabamos de ler. Senhor, que o Senhor venha mesmo manifestar no coração de cada um aqui de uma forma extraordinária. Porque nós sabemos, Senhor, que essa igreja é tua, o povo é teu, tudo é do Senhor. Então, que o Senhor venha fazer mesmo, ó Deus, o seu milagre, ó Deus. Deus, tem pessoas aqui ainda com as mentes, ó Deus, passiva, com o coração, com a alma agitada, que o Senhor venha trazendo a calmaria. Que em nome de Jesus, como a tua palavra fala, a tua palavra não volta vazia. E eu sei que essa palavra, ó Deus, vai trazer vida. Vai trazer, ó Deus, vida em todas as áreas da vida aqui dos nossos irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Gente, nós acabamos de ler aí, né? É Marcos capítulo 5. E é importante que a gente sempre que lê um capítulo, é importante que você leia os anteriores. Então, para você ter uma maior compreensão, é bom que você leia o capítulo 4. Amém? Mas isso você faz na sua casa. Então, até Jesus chegar nesse ponto aí, lá na sua casa, você vai ler lá Marcos capítulo 4, versículo 35. Isso aqui aconteceu no findar do dia, né? Jesus e seus discípulos, Jesus decidiu ir para outra margem do mar ali. Já era tarde, né? Tarde muitas vezes para mim, para você, para os discípulos. Mas fala assim, mas para Jesus, nunca é tarde. Então, no capítulo anterior, Jesus ele tinha acalmado uma terrível tempestade. Quantos conhecem a história aí? Estava dormindo, os discípulos ficaram agitados. Então, anteriormente, ele tinha acalmado uma terrível tempestade. E Jesus está indo para outra cidade, para Decápolis. E a maioria desse povo, eles eram gentios. E eu creio que essa tempestade, eu lendo, né, todos os capítulos, antes de Jesus chegar a ter o encontro com esse homem, ele passou por uma grande tempestade. O mundo espiritual já estava em movimento. Amém? Entende? O mundo espiritual já estava em movimento. Jesus tinha vencido uma tempestade externa e agora ele vai encontrar um homem que tem uma tempestade interna. Estão entendendo? E muitas vezes você está aqui, mas às vezes você já passou por várias tempestades externas, como lutas financeiras, doenças, perdas, desemprego. Isso aí é lutas externas. Mas às vezes você está aqui também e se sente com dores profundas, com coisas guardadas no seu coração, com situações mal resolvidas. Às vezes você foi desapontado e dentro de você existe uma tempestade. Então Jesus, que tinha enfrentado um mar em tempestade, agora ele vai enfrentar um homem que está com a alma em tempestade. Amém? Compreenderam? E o texto diz que eles chegaram do outro lado. Nós lemos isso no capítulo 5. Mas antes dele chegar do outro lado, fala assim, houve o capítulo 4. Houve um outro capítulo. E só quem viveu o capítulo 4, como eles, sabe o peso dessa afirmação que eu estou te falando. Porque existe coisas, para você entender melhor, existe coisa que você está vivendo hoje, que só quem viveu alguns anos atrás com você, sabe que você é um milagre de estar aqui hoje, amém? Só quem viveu a segunda-feira com você, sabe como que foi a batalha para você chegar aqui neste domingo. Só quem viveu uns anos atrás em alguma situação que você passou, sabe qual é o peso dessa afirmação, amém? Então, só quem conheceu às vezes o início da sua semana, estou dando um exemplo simples, mas pode ser de anos, de meses, sabe o quão é importante, o quão é milagroso você estar aqui vivo e ouvindo a palavra do Senhor, amém? E eu sei que tem pessoas aqui que já venceram muita coisa na vida, na família, no seu interior, não sei. Mas você está aqui firme, glorificando ao Senhor. E isso fala-se milagre, misericórdia. É a misericórdia do Senhor que você está aqui. É a misericórdia, a graça do Senhor Jesus que eu estou aqui. Então, Jesus chegou do outro lado. E a Bíblia fala assim no versículo 2, onde nós já lemos. Espera aí um pouquinho. No versículo 2, onde nós já lemos,
a Bíblia fala assim, ó. Fala assim comigo. E saindo, ele do barco. Ele quem? Jesus, amém? Então Jesus, ele chegou e ele desceu do barco. E se você for ler toda a história de Jesus que está ali na Bíblia, o barco para Jesus era um lugar que ele usava para pregar, sim ou não? Ele usava para ensinar, ele usava para descansar. Então o barco para Jesus era o seu púlpito, sua plataforma, era o seu lugar de descanso. Era um lugar que ele sentia um pouquinho em casa também. E quando Jesus pregava, né, às vezes ele não estava no barco dele, ele subia no barco de alguém, pedia ali, afastava o barco da praia e começava a ensinar. Quem já ouviu isso na Bíblia? Se você não ouviu, saiba que ele fazia isso também. Só que agora Jesus chega em Gandara e desce do barco. Ele desce do lugar de plataforma, ele desce do seu púlpito, ele desce daquele lugar de descanso. E chega em Gandara, ele desce. E fala que ele foi ao encontro do homem? Não. A Bíblia fala que quando ele pisou, quem que veio ao encontro dele? O endemoniado. Jesus não foi, mas quando ele chegou naquele lugar, aquele endemoniado veio ao encontro dele. Jesus desceu do barco e esse homem veio na direção dele. Amém? Estão entendendo até aí? E sabe o que eu aprendo e quero te ensinar nessa noite, igreja? Que enquanto a gente estiver só nos lugares comuns, nos lugares de sempre, não iremos atrair mais pessoas para Jesus. Nós precisamos sair muitas vezes do nosso lugar de conforto, do nosso lugar, né, da plataforma. Muitas vezes você vai ter que fazer algo diferente. É necessário muitas vezes descer do barco, da plataforma, do púlpito, da casinha quentinha, né, abrir mão de algumas coisas. Isso faz de evangelismo, né, sair muitas vezes dos status, não sei, sair fazer algo diferente. Então, sair do comum, né? Então Jesus, ele desceu do barco e ao encontro dele veio o endemoniado. Então, o que eu aprendo também com isso? Precisamos, muitas vezes, nos aproximar mais uns dos outros, né? Quantas pessoas aí, às vezes a sua família é perdida, ou amigos, colegas de trabalho. Então nós precisamos nos aproximar mais, abraçar mais, ouvir mais, amém? Então fala assim, Jesus desceu. Jesus poderia ter ficado no barco? Sim, ele poderia ter feito um milagre dentro do barco, né? Porque Jesus é Jesus. Mas Jesus entendeu que aquele dia ele tinha que descer. Eu acho tão interessante que Jesus é obediente, né? Então Jesus entendeu, ele tinha uma direção no coração dele. Então Jesus entendeu que naquele dia ele tinha que descer. O púlpito não é problema, tá, gente? Não entendam mal. É lugar de anunciar. Plataforma também não é problema. O barco também não é problema. Mas naquele dia precisava ser algo diferente. Precisava ser fora do barco. Muitas vezes o Espírito Santo vai te convidar a fazer coisas diferentes. E você precisa, né, ouvir essa direção. Para que pessoas, para que vidas sejam restauradas, amém? Para que às vezes a sua vida seja restaurada, glória a Deus. Então fala assim, tem dias que precisa ser o incomum, amém? Eu acho tão interessante, você precisa visualizar a cena aí na sua frente. E quando Jesus coloca o pé no chão, vem até ele aquele que tinha um espírito imundo. Gente, isso é muito forte. Quando ele coloca o pé, a Bíblia fala que logo, então não demorou muito, veio esse endemoniado até Jesus. E esse homem, ele morava, fala assim, em sepulcro. Então, se você pensar, ele morava no cemitério, você pode pensar um pouquinho além. Se você for ver, sepulcro é um lugar, existiam as rochas, existiam escavações nas rochas, e ali moravam pessoas moribundas, pessoas loucas, pessoas que também tinham seus corpos abandonados pela família, se colocavam lá. Então, sepulcro era um lugar terrível. Era um lugar de opressão, de pessoas loucas, de pessoas, né, endemoniadas. E se você percebe, né, se você compreende, eu sei que você vai compreender, o sepulcro é o fim desse corpo carnal, sim ou não? Né, nós vamos morar na eternidade, mas esse corpo carnal, o fim dele é um sepulcro. E sabe qual que é o problema que Satanás provoca na vida desse homem? E muitas vezes provoca nas nossas vidas, se nós abrirmos brecha. Olha o que Satanás faz. Sepulcro é o último lugar desse corpo carnal, né? Sabe o que Satanás faz? Ele pega a pessoa que está lá no começo da história, falei isso de manhã, e que às vezes nem viveu o meio da história,
e você abre brecha, limpa seu coração, ele pega essa pessoa que está lá no começo e joga lá no final, lugar de morte. Porque a missão dele é matar, roubar e destruir. Amém? Imagina aí um tabuleiro com várias peças. E você é uma pecinha ali no tabuleiro. E muitas vezes por falta de cuidar do nosso coração, limpar o nosso coração, nos arrependermos. O tabuleirinho está lá, você é a primeira peça no início. Você abre brecha, Satanás pega lá e game over, final de jogo. Porque ele não quer só te machucar, ele quer te matar, roubar seus sonhos, destruir sua família. Misericórdia. Só que imagina também agora as mãos de Deus poderosa, pegando essa pecinha que às vezes está lá no final, lá no sepulcro, e trazendo de volta. Amém? Trazendo de volta para o início. Jesus, ele faz isso. Muitas vezes você não acredita mais nos seus sonhos, você se sente tão incapaz, mas ele vai lá, te pega e te traz de volta. Te fala, eu acredito em você. Eu acredito em você. Mas para isso você precisa abrir o coração e ir ao encontro de Jesus essa noite. Porque Ele quer você de volta. Pastora, mas como assim eu tenho congregado? Mas como que está esse coração? Porque Jesus realmente está voltando. Mas como que está o nosso coração? Amém? Glória a Deus. E imagine agora, né, Deus trazendo você de volta e falando assim: ninguém vai te levar para o final da sua história. Antes de você viver todos os propósitos que eu determinei para a sua vida. Quantos creem nisso? Que tudo aquilo que o Senhor determinou para a sua vida, você vai viver. Eu creio. Tudo aquilo que o Senhor determinou para a sua vida vai acontecer. Amém? Entenda algo neste domingo. Tudo bem que o sepulcro é o final da história. O quarto escuro é o final da história. A cama fria é o final da história. A desistência é o final da história. Mas Deus te proíbe de viver o fim. Ele te traz de volta e fala, vai viver. Vai ser liberto. Vai ser transformado. Esse coração vai ser transformado. Amém? Ele traz vida ao sepulcro. Amém? Ele transforma desertos em jardim. Ele faz tudo. Amém? Basta você abrir o seu coração. Fala assim, por quê? Porque Ele é Jesus. Tem até um louvor que fala, né? Ele faz o luto em festa. Ele muda corações. Ele transforma aquela pessoa que você, como esse homem aqui, que ninguém queria perto, em um grande evangelista. Amém? Então olha para o seu irmão e fala assim, vai viver, meu irmão. Deus está arrastando muita gente essa noite para o lugar certo, para o lugar de propósito. Deus está te arrastando para o lugar que Ele te criou. Amém? E você vai viver o extraordinário, mas você precisa abrir o seu coração para Jesus. Fala assim, quem era este homem? Alguém que morava em um sepulcro. Cadeias não podia prendê-lo. Era esse homem. Ele quebrava as cadeias, ele fazia grilhões e migalhas. Ele tinha muita força. Amém? Amados, se eu não olhar para a história desse homem, quando vem a palavra força, o que eu penso? Quando vem a palavra força, eu penso em vitória, sim ou não? Eu penso em avanço, né? Força me remete a isso, a conquista. Mas a força desse homem, ela era usada para ferir ele, para machucar ele. Essa força o machucava. Quando as pessoas tentavam prender ele, às vezes era até para proteger, o que ele fazia? Ele se pedaçava, ele quebrava tudo. E ele voltava para aquela vida desgraçada e infeliz. Misericórdia. Aquela vida, né, ali de morte. Satanás faz isso. Pega alguém que está lá no começo e arrasta para o final. Se você der brecha, se você não cuidar desse coração. Se você não voltar para a oração, para a palavra e colocar ela em prática. Satanás pega aquilo que a pessoa tem de positivo, quando você dá brecha, e transforma numa arma contra ela mesma. Esse homem tinha muita força, mas essa força o machucava. Eu dei um exemplo de manhã, vou dar agora à noite também para você entender. Você já viu pessoas que têm uma habilidade muito grande em comunicar? Tem pessoas que ele é bom para falar, né? Ele é bom para comunicar. Deus deu aquilo para ele, mas quando ele dá brecha, o que ele faz? Ao invés dele usar isso para o reino de Deus, essa pessoa dá brecha para Satanás, passa a usar isso para o reino das trevas. Pessoas maledicentes, pessoa que perturba outras pessoas, pessoas que roubam a fé, pessoas que disseminam. Ela tem um alto teor de comunicação, ela é boa para, né, vem ter a manipulação. Você já viu pessoas assim? Que ela consegue, porque ela usa aquilo que era para usar para Deus, ela usa para Satanás. Pessoas que quando você vê alguém perto, você pensa, meu Deus, vai dar ruim.
e espera, acontece algo ruim. Por quê? Aquela pessoa tem um dom incrível, mas por não cuidar do seu coração, Satanás pega aquilo e usa para destruir as outras pessoas também, e ela mesma. Misericórdia. E essa pessoa poderia, através da comunicação, levar muitos para Jesus, sim ou não? Poderia estar até dentro da igreja, conversando, liberando palavras de bênção. Mas eu creio que em nome de Jesus é noite de transformação. Aleluia. Essa pessoa poderia ser um grande motivador de Jesus. Mas muitas vezes não tem vigiado o coração. E tem sido uma arma de Satanás. Uma ação de Satanás. E nós precisamos estar atentos a isso. Amém? Estão entendendo? Então que você use o melhor que Deus te deu para o reino dele. Não para destruir pessoas, não para destruir sua vida. Porque o Espírito Santo nessa noite potencializa. Amém? Quem recebe? Quem quer ser potencializado pelo Espírito Santo? Eu quero. Amém? Então esse defeito aí vai ser transformado numa qualidade de avanço. Na sua casa, no seu ministério, na sua família, no seu trabalho. Amém? Fala assim, quem era este homem? Um homem destruidor. Que andava de dia e de noite. A Bíblia falou isso, sim ou não? Ele andava dia e noite. Andar é saudável? Sim. Agora andar de dia e de noite é falta de paz, é inquietação. Pessoas sem paz. Está aqui no domingo hoje, recebe oração, amanhã está procurando outro lugar. Tem isso também. Pastora, mas tudo é de Deus. Mas não tem paz. Recebe uma palavra aqui, uma profecia, vai buscar outra, não tem paz nem para esperar. Pessoas inquietas. Então esse homem era. Pessoas que não conseguem dormir à noite, preocupadas. Esse homem era assim. Fala assim, é necessário descansar em Deus. Amém? Glória a Deus. Agora você vai perguntar mais uma vez, quem era este homem na Bíblia? A Bíblia chama ele de endemoniado. A Bíblia chama ele de gadareno. Aquele que vive em sepulcro, no meio da morte. Aquele que usa sua força contra ele mesmo. Ele era esse. Aquele que não tem paz para dormir. E a Bíblia fala que ele se feria com pedras. Mas vamos ler na versão do King James. Marcos 5:5. Eu quero que você preste bastante atenção nesse texto, nesse versículo. Fala assim. E de noite e dia, sem repouso, perambulava por entre os sepulcros e pelas colinas, gritando e cortando-se com lascas de quê? De quê? De quê mesmo? Rocha. Afirma isso para nós, amém? Que este homem se feria com lascas de rocha. Algumas vezes, certo, ele batia na cabeça, no corpo, na mão, no punho, mas ele se feria com lascas de quê? Cheios de demônio, ele pensava, né? Eu vou bater na rocha até feri-la. Eu vou bater na rocha até machucá-la. Só que a rocha era rocha e ele era carne. E toda vez que ele batia, a Bíblia fala que quem saía ferido? Ele ou a rocha? Ele saía ferido. Como era isso? Na loucura desse homem ficar se batendo nas rochas, às vezes a rocha até soltava algum fragmento. Mas quem de fato ficava ferido era? Quem saía machucado? Ele. Amém? Então eu aprendi com isso. Se você bate na rocha, se você se choca na rocha, vamos ver quem que vai entender aí. Pensando que vai machucar, quem vai sair ferido é você. Misericórdia. Quem vai sair ferido é você. Eu não obedeço ninguém. Eu não obedeço, quem manda na minha vida é eu. Tem que ser do meu jeito. Na minha casa ninguém manda. Bíblia não manda, Jesus não manda, pastor não manda. O que eu quero eu faço, a minha personalidade é forte, Jesus entende. Ninguém manda na minha casa. Ok, mas saiba, quem vai sair ferido, bata no seu peito. Sou eu. Quando nós somos assim, quem fere, sai ferido, somos nós. Quem é a nossa rocha, igreja? Quem é a nossa rocha, igreja? Então, quando você vê a rocha, você não tem que confrontar ela. Você tem que abraçar ela. Amém? Você tem que se abrigar nela, você tem que descansar nela. Porque a nossa rocha é Jesus. E todas as vezes que eu contrario os princípios da rocha, eu não estou ferindo ela. É eu que saio ferido. É a minha família que é destruída. É a minha casa que vai para o chão. Você não está ferindo ela. É esse homem que estava saindo ferido. Amém? Olhe para seu irmão e fala, não confronte a rocha. Se abrigue nela. Amém? Pare com essas loucuras.
Pare com isso. Aleluia. Queira abraçar a rocha, estar perto dela. Quantos estão entendendo? Queira ter intimidade com ela. Então, voltando lá para o texto, lá vem o endemoniado. Cheiroso? Não. Fedido, ferido, pernoitado, porque não dormia, marcado pelo confronto que teve com a rocha. Imagina a cena, esse homem. Mas quando Jesus desceu do barco, a Bíblia diz assim, que logo, fala assim, logo. Fala de novo, logo. Então fala assim, que logo que Jesus desceu do barco, o endemoniado, Jesus foi ao encontro do endemoniado? Fala que o endemoniado veio ao encontro de Jesus. Permita-me fazer uma pergunta e você vai responder para você. Foi difícil chegar aqui hoje? Teve guerra durante essa semana? É difícil para você chegar nos locais que Jesus está? É difícil muitas vezes para você chegar numa célula? Porque às vezes na última hora dá um desânimo. Na última hora, né, chega uma pessoa na sua casa. Acontece tantas coisas às vezes para você não vir num culto, numa célula ou algum evento, né, que vai ter uma palavra de Jesus. É difícil às vezes, sim ou não? Agora você imagina para esse homem que tinha uma legião dentro dele. Uma legião é aproximadamente quantos demônios? 6.000 demônios aproximadamente. É muito ou pouco? É muito demônio. 6.000 demônios dentro dele. Jesus chega e o gadareno vai ao seu encontro, com uma legião dentro dele. Não seja inocente de pensar que os demônios levou esse homem até Jesus, porque a palavra do Senhor fala, ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. Então não foi demônio queria ver Jesus não. Mas esse homem dentro dele, apesar de tudo isso, ele tinha uma vontade de transformação. Amém? Glória a Deus. Esse homem com 6.000 demônios no corpo, 1 tonelada puxando para trás e ele puxando para frente, porque ele queria um encontro com Jesus. Amém? Então você que quer um encontro com Jesus, hoje, todos os dias é possível. Aleluia? Havia muitos demônios, sim, havia muitos demônios ali. Mas havia um nível de consciência que gritava dentro dele, eu quero ter um encontro com este homem. Eu quero ter um encontro com Jesus. Eu vou chegar no lugar onde Jesus está. Aleluia? E ele consegue chegar até Jesus, mesmo com todo o peso, mesmo com toda a opressão, misericórdia. Só que o que mais me chamou a atenção, não sei se vocês prestaram atenção, pedi para vocês repetir, foi o versículo 6. Pode ser na Almeida, tá? Sendo normal. Versículo 6 de Marcos 5 fala assim. Quando de longe viu Jesus, correu e o quê? E ele fez o quê? Um homem com a legião dentro dele adorou. Um homem com 6.000 demônios adorou Jesus. Amém? Um homem com tudo isso, ele adorou. Eu estou dizendo para você que está aqui, que está na sua casa. Se você vem num culto e você não consegue esboçar nenhum tipo de sentimento ou de adoração, um homem com 6.000 demônios adorou. Em outras linguagens fala que ele chegou e se prostrou. E às vezes fala, é meu jeito mesmo, tem gente disso, não precisa dar glória a Deus, não precisa ajoelhar, não precisa se prostrar, não precisa fazer nada. Fala para o seu irmão, o endemoniado adorou. Porque culto tem forma, culto tem altar erguido, culto precisa ser algo de dentro para fora. Então se um endemoniado com uma legião adorou, por que você não consegue adorar? E às vezes a gente olha, nossa, mas tinha muito demônio, mas eu não consigo adorar, porque um endemoniado adorou. Então nós precisamos, até falei com a Jéssica, que eu achei isso aqui tão assim, sabe, eu fiquei, meu Deus, um homem com 6.000 demônios dentro adorou. E você? Não precisa disso não. Esse homem, ele se prostrou e adorou. E a Bíblia fala no versículo 8, onde já lemos, que Jesus falou, né, em alta voz para ele, sai deste homem, espírito imundo. E o endemoniado falou assim, em alta voz, que tenho eu contigo? Eu achei tão interessante nessa hora desse versículo também, que muitas vezes nós vamos ao encontro de Jesus, só que a hora que tem que fazer assim, aceitar Jesus no compromisso, falar, não, tem que ser agora mesmo? O que tem eu contigo? Eu acho que naquela hora, ele falou assim, mas tem que ser agora?
Será que muitas vezes você não está em dúvida, né? Eu vou na igreja, eu vou... Não, mas tem que ser agora mesmo? Mesmo indo ao encontro, ele falou, que tem eu contigo? Só que no versículo 7, esse endemoniado diz assim: conjuro-te por Deus que não me atormentes. Mais embaixo um pouquinho. Peguei só a parte principal. Versículo 7 fala isso, não fala, igreja? Agora no versículo 7, eu fui estudar essa palavra, conjuro-te, eu achei tão interessante. Eu ficava lendo e pensava, mas será que quem está falando aqui é o demônio ou é ele, né? Só que quando eu li o versículo 7, dá para afirmar que com certeza quem estava falando aqui era o demônio. Por quê? Porque a palavra conjuro-te era uma palavra comum no universo dos exorcistas nos dias de Jesus. Os exorcistas que usavam essa palavra. Então aqueles demônios já sabiam que nessa palavra, deve que já ouvia muito com certeza, que significa sai, era usada muito pelos exorcistas, o demônio pensou, eu vou usar essa palavra, né? Esse ser evoluído, quem é esse? Mas ele não sabia que quem estava ali era Jesus, era diferente. Então ele usou essa palavra, conjuro-te, que significa saia. Porque eu aprendi também com isso aqui, que Jesus não é um anjo de luz, meus amados. Jesus não é um anjo de luz, Jesus não é um espírito evoluído, Jesus não é uma força, Jesus não é um arrepio, Jesus não é um vento. Eu até falei de manhã, que eu fui num lugar esse dia, que a minha falou assim, pastor, eu amo Jesus, tudo é Jesus, a cadeira é Jesus, o cachorro é Jesus, tudo é Jesus. Não, Jesus não é cadeira, Jesus não é bicho, não é. Não, nem tudo é Jesus. Jesus é mais um homem bom? Também não é. Jesus é mais um profeta? Também não. Jesus é mais uma figura histórica? Também não. Jesus é o Verbo, Jesus é Deus. Jesus é Salvador, Jesus está muito além disso aí. Então ele usa, né, conjura-te, pensando que está diante de um ser evoluído, de um clarão, de uma fumaça, mas não, é Jesus. Jesus, fala assim, Jesus é o Verbo. Jesus é o Deus homem. Nós precisamos envergonhar principados e potestades essa noite. Agora você vai dizer com fé. Fala assim, Jesus é Deus. É o Deus da sua vida. Amém? É Jesus. Então, eu não sei a luta que você está passando, não sei qual sepulcro você está. Ele é Deus da sua vida. Pastora, está difícil demais. Ele não é clarão, ele não é um arrepio. Ele é Jesus, é Deus. Jesus é o Verbo, Jesus é o Salvador. Jesus é sua cura. Tudo é Jesus. Né? Tudo que traz transformação para a nossa vida. Agora não queira falar aquela luz é Jesus, não. Jesus é Deus. Amém? E essa declaração, ela tem poder. Voltando, né? Lá no texto. Jesus manda sair. E se você for ler com cuidado, no primeiro momento ali o Espírito não sai, não. Só que Jesus fala assim, qual é o teu nome? E o que ele fala? O Satanás, ele é sagaz, né? Nós precisamos estar com Jesus, porque sem Jesus ele não destrói. Ele é sagaz, o que ele fala? Agora eu vou me dar bem. Ele fala, pelo que esse gadareno, esses demônios conhecia, pelos exorcistas, né, daquela época de Jesus, que eles poderiam, os exorcistas lá só poderiam expulsar demônios se conhecesse cada um pelo nome. Só que ali que ele está à frente de quem? De Jesus. E quando Jesus pergunta qual é o seu nome, ele fala o quê, igreja? Legião, aproximadamente 6.000 demônios. E quando ele diz que tem 6.000 demônios, ele pensa, agora eu me livro dele. Como é que ele vai falar 6.000 nomes? Uma multidão. Como que ele vai falar 6.000 nomes? Só que aquele que ele fala que tem muitos, ele está dizendo que tem muitos, agora, né, tem muitos, tem uma multidão. Agora eu quero que você sentadinho e bate no seu peito. Lá tinha muitos, não tinha? Tinha uma multidão. Agora você sentada aí e fala assim, lá tinha muitos. Mas aqui só tem um. Certeza disso? Amém? Não ouvi. Então lá tinha muitos, mas aí bate no seu peito e fala assim, só tem um. Quando ele diz que dentro dele havia uma multidão, sabe o que ele está dizendo? Que é o maior nível que um indivíduo pode chegar de demônios. Esse homem perdeu a individuação, não é individualidade que eu quero falar. Ele perdeu a capacidade de ser um indivíduo. Ele andava assim jogado, estava além. Mas ele tinha um nível de consciência que clamava por Jesus. Esse homem ele estava machucado, fragmentado, arrebentado.
Tinha uma multidão dentro dele, igreja? Tinha? Só que agora vocês não contam para ninguém, não. Cá entre nós. Tem gente por aí que não tem legião, não. Mas tem uma multidão dentro dele. Você não sabe quem que é ele. Um dia você fala bom dia. Outro dia ele é outro. Um dia eu vou ganhar mineiros. Outro dia eu quero desistir. Um dia, né, eu até dei um exemplo aqui. Às vezes a esposa manda o esposo para o trabalho e fala, sabe quem que vai voltar? Né? Tem uma multidão, tem muitas personalidades dentro dele. Vai trabalhar e pensa, quem voltou do trabalho? Então eu não sei como que é o seu, né? Como você é. Mas às vezes você até afasta as pessoas de perto de você. As pessoas têm até medo de você. Um dia está numa alegria. Outro dia quer desistir de tudo. Então fala assim, mas dentro de mim habita somente um. Declara na vida de sua esposa, dos seus amigos aí. Fala, habita só um aí dentro. Às vezes triste, às vezes você está alegre, mas dentro de você só habita o Espírito Santo de Deus. Só habita um. Eu até falei de manhã também, não chame de bipolaridade aquilo que é falta de caráter. Que está dando nome para tudo. Tem coisa que é falta de caráter. E aonde que eu preciso me aproximar de Jesus? Para Ele o quê? Moldar o seu caráter todos os dias. Amém? Ser amoldado por Deus. Aleluia? Então nós precisamos mesmo, amados, ser mais espirituais. Sim ou não, igreja? Jesus está voltando. Nós precisamos levar, seja o que for, leva para a palavra. Não vai pelas suas emoções, não. Leva para a Bíblia. Às vezes vai contrariar a sua vontade, mas decida pela palavra. Vamos ser pessoas mais espirituais em Jesus, amém? Porque dentro de você só habita um, amém? Glória a Deus. E esse um é o Espírito Santo de Deus. Então Jesus olha, né, e diz assim, sai desse homem, espírito imundo. Ele fala que tem muitos, e Jesus só chama de um, sai dele, espírito imundo. Aquilo que às vezes Satanás está tocando o terror, falando que é muito, Jesus olha e fala, para mim não é nada. Basta você abrir o seu coração e querer uma transformação. Jesus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Então não adianta eu falar assim, Jesus vai fazer. Não, você precisa dar passo em direção a Jesus. Então aquilo que Ele fala de muitos, Jesus chama de um. Nada assusta Jesus. A morte não assusta Jesus. O desemprego não assusta Jesus. Pastora, mas eu sou brava demais. Esse dia que eu conversei com a minha, ela falou, pastora, mas eu sou brava. Minha personalidade. Falei, então vai para Jesus que só Ele pode mudar. Eu não posso te mudar. Né? Se você não querer na palavra, é Ele que pode te mudar. Pastora, mas eu já fui, né? Já fui feiticeira. Jesus não tem medo disso. Jesus não se assusta com nada. Nada assusta Jesus, a depressão não assusta Jesus, nada assusta Jesus. Vá ao encontro dele, vai acontecer, amém? Quem aqui ora por alguém, ou pelo casamento, ou por alguém, ou por um amigo que você quer, que aceita Jesus? Ou às vezes você tem orado por si mesmo, e às vezes você não tem sentido uma transformação verdadeira ainda. Continua orando, continua encontrando Jesus com mais frequência, e você vai ver, vai acontecer. Então, o que esse endemoniado chamou de muitos, de multidão, Jesus chama de só de um, espírito imundo. Porque Jesus é diferente. Amém? A Bíblia conta, como nós lemos, que por ali passava uma manada de quê? De porcos. Aí aqueles demônios viram, né, que não ia ter jeito, que aquela pessoa que estava de frente dele era diferente. Aí eles mudam o discurso, mudam a posição e falam assim, Jesus, permita que entremos nos porcos. E a Bíblia fala que Jesus permitiu. E você sabe por que Jesus permitiu? Sabe por quê? Deixa eu usar isso aqui. Por que Jesus permitiu? Já pensou isso? Ah, quem veio de manhã não vai cair mais. Você sabe por que Jesus permitiu aquilo? Que eles entrassem nos porcos e que os porcos se lançarem? Olha só isso aqui, ó. Você viu que vocês olharam? Por quê? Jesus queria que eles visualizassem a cena. Jesus queria que eles vissem aquele homem todo endemoniado. A hora que ele pede para o demônio sair, ele entra na manada de porcos e os porcos se lançam. Eu joguei, todo mundo acompanhou, a maioria acompanhou a bolinha, aonde vai cair. Então aquele povo acompanhou, porque esses seres eram espirituais, não tinham como ver com os olhos naturais. Entenderam? Então aquele povo precisava ver alguma coisa. Amém? Entenderam? Perceber o mundo espiritual.
Então, quando os demônios entraram nos porcos, havia aproximadamente quantos porcos? Que nós lemos aí? 2.000 porcos. Claro que o mundo espiritual não se avalia matematicamente, mas eu fiz uma conta. Fiz uma conta aqui. 6.000 demônios para 2.000 porcos. Se a gente dividisse isso, ia 3 demônios para cada porco. Sim ou não, gente? Pensa aí com você. E a Bíblia fala no versículo lá 12 que eles entraram nos porcos. Sim ou não? Vou ler de novo, não. E a Bíblia conta também que não foram os demônios que lançaram os porcos no mar. Quem que lançou os porcos no mar? Foram os próprios porcos. Eles se lançaram no mar. Olha só. Um porco não sobreviveu a 3 demônios. E esse homem sobreviveu com uma legião. Imagina isso. Fala, isso é o milagre de Deus. É a graça de Deus. Deus cuida de nós. E nós precisamos ser gratos e valorizar isso. Nós precisamos andar todo dia em direção a Deus. Fala assim, graças a Deus. Então eu creio que Jesus olhava para esse homem e falou, eu acredito em você. Quando ninguém acredita, não queria nem ter amizade, Jesus falava, eu quero ser seu amigo. Eu acredito em você. Então Jesus olha para você e fala, vai acontecer. Você não vai se matar não. Você vai vencer essa enfermidade. Você vai vencer essa luta. Nada assusta Jesus. Nada coloca medo em Jesus. Mas você precisa estar perto dele. Porque longe dele não tem garantia. Você precisa estar abraçado com Jesus. Declara essa palavra na vida do seu irmão. Meu irmão, essa situação não é o fim. Jesus te traz de volta. Amém? Fala assim agora com fé. Ninguém impede Jesus. Você crê nisso? Ninguém impede Jesus. Então eu sei, né, como eu falei no início, eu sei que tem pessoas aqui que se não fosse a graça de Deus, não estaria aqui. Se não fosse a graça de Deus sobre a minha vida, eu não estaria aqui. Mas Jesus acredita em mim, acredita em você. E sabe por que ele sobreviveu? Já falamos, foi a graça de Deus que o guardou. Sabe por que você sobreviveu? Porque você é eleito. Porque você é filho. Porque você é comprado. Porque demônio nenhum pode impedir aquilo que Deus tem para você. Mas tem uma questão, tem que estar junto com Jesus. Tem que andar em obediência com a palavra do Senhor. Tem que estar agarradinho ali com a rocha. Amém? E você não precisa ter medo. E pergunta assim para mim, por que os porcos se jogaram na água? Lê a Bíblia perguntando, que você vai aprender muito. Lê a Bíblia, mas por que isso? Mas por que aquilo? Por que os porcos se jogaram na água? Já pensou isso? Porque a água sugere para nós alívio. Eu não sei você, quando eu tinha muita dor de cabeça, eu tomava um remédio e entrava debaixo do chuveiro, água morna. Quem já fez isso? Às vezes você está muito cansado, você vai debaixo de uma água, não descansa o corpo? Ou vocês não gostam de tomar banho? Né? Sim ou não, gente? Quem aqui gosta? Relaxa, água quente, água boa. Quem aqui já comeu muito? Às vezes tem pessoa que comeu muito no dia, no outro dia, não quero comer mais nada, não, só água. Porque a água sugere e fala assim, alívio. Quem aqui já ouviu o barulho da chuva e fala, nossa, que descansou minha mente? Fala assim, porque a água sugere alívio, amém? Então os porcos pularam na água, buscando o quê? Alívio. E eles encontraram alívio? Encontraram o quê? Encontraram morte. O que eu aprendo com isso? Nem tudo que parece trazer alívio traz. O que você tem buscado que não é Jesus para aliviar essa dor, não vai aliviar. O único que pode trazer o verdadeiro alívio chama-se Jesus Cristo. Não tem remédio, não tem psicólogo, não tem psiquiatra, mas o cara é o cara, não adianta. O único que é o dono do verdadeiro alívio chama-se Jesus Cristo. E Ele já deu isso de graça, você precisa tomar posse, você precisa se encontrar com Ele todos os dias. O verdadeiro alívio não está em tantas coisas às vezes você está buscando, está em Jesus. Amém? E eu descobri algo interessante, estava lendo um livro da Joyce Meyer, e ela falou sobre a palavra uísque. Quem aqui não toma uísque? A palavra uísque, a tradução é água viva. Olha só, a tradução da palavra uísque é água viva. Tem nome de água viva, mas é água de morte. Nem tudo que tem o nome que aparenta ser é. Às vezes você tem buscado nos vícios,
na prostituição, na mentira, no sexo fora do casamento, na pornografia virtual, muda até o nome. Mas existe uma pessoa que está vendo. E isso não vai aliviar nada. Vai perturbar a sua vida. Vai destruir a sua vida. Vai te trazer engano. E pode sim te condenar ao inferno. Porque Jesus não está voltando? Jesus está voltando, mas não vê mudança, não vê transformação. Nossa, pastora, Jesus está voltando. Está do mesmo jeito. Nem problema novo, é os mesmos. Né? É tanta coisinha, tanta coisinha. Então tem que ter cuidado. Nem tudo aquilo que tem nome de água viva é água viva. A verdadeira água viva que traz alívio é quem? Jesus Cristo. Porque Satanás, ele fica ao derredor de nós, dos nossos filhos, procurando uma brecha para ele entrar arrebentando. Nós precisamos nos conscientizar disso todos os dias. Fala assim, eu sou templo do Espírito Santo. Você não é porco, você não é isso. Você é templo do Espírito Santo. E aonde habita o Espírito Santo, há transformação, há paixão por Ele. Né? Onde você não consegue fazer outra coisa. Você está ali, mas você tem paixão por Ele. Amém? E se for, né, para se jogar em alguma água, Jesus te faz um convite. Que está lá em João 4,14. Que fala assim, aquele que beber... Vai colocar, Vanessa? Fala assim, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida. Então, você tem que buscar a água certa, senão você não vai para a vida eterna, não. Você precisa buscar a água do verdadeiro alívio, que é Jesus Cristo. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Às vezes está bebendo qualquer tipo de poça aí, porque não foi em Jesus, não foi na fonte. Mas o que fala? Quando eu bebo dessa água, dentro de mim nasce o quê? Fonte de águas vivas. Que vai me levar para a vida eterna, ainda vai jorrar na vida dos meus irmãos, da minha família, na minha casa, na minha faculdade, no seu trabalho. Então eu preciso mergulhar em Jesus. E parar de mergulhar em tanta porcaria, em tantas coisas erradas, em tantas conversas, né? Tanta coisinha. Fala assim, eu vou me encher dele. E só assim, meu irmão, você vai vencer as pressões do inferno, amém? Existem situações aí que você está passando, mas em Jesus, buscando, encontrando Ele, você vai vencer as pressões do inferno para a glória de Deus. Amém? Eu quero que você se levante agora, em comunhão com Jesus. Não é para tomar água, não. Não é para conversar com seu irmão, não. Eu quero que neste momento, você se levante em comunhão com o Senhor. Eu quero que neste momento você fale, Senhor, eu quero viver essa verdadeira transformação. Você não vai orar agora não, eu vou concluir a história aqui. Mas só para você esticar um pouquinho. Você precisa falar para Ele essa noite, mandar a dureza embora do seu coração. A Bíblia conta, onde nós já lemos, não vou reler de novo, no versículo 15, 16, 17, que o povo viu o ex-endemoniado sentado, em perfeito juízo e vestido. Só que mesmo assim, depois você lê de novo na sua casa. O povo mandou Jesus embora. Viu tudo, mas mesmo assim, ele mandou Jesus embora. Por quê? Custou caro também ali para a economia. Você vê a história lá antes, 2.000 porcos mortos, foi caro demais a libertação desse homem. E muitas vezes nós somos assim. Nós baseamos Jesus nisso aqui. Sim ou não? Mesmo vendo tudo, eles mandaram Jesus embora. E Jesus, ele não fica onde ele não é convidado. Jesus vai para ir embora no seu barquinho e o endemoniado, o ex-endemoniado, pede para ir junto. Só que Jesus não permitiu. O que Jesus falou? Volta para sua casa, para sua família. Testemunhe o milagre que Jesus fez na sua vida. Testemunhe o milagre que eu fiz na sua vida. Volta para sua casa muitas vezes para consertar algumas situações. Muitas vezes está aqui, mas está tendo alguma coisa lá para consertar. Volta para sua casa, meu amado, para os seus amigos, não sei, para testemunhar o que Jesus tem feito na sua vida. Não para chegar lá e ficar reclamando e falando mal de cristão. Muitas vezes nós vemos isso, sim ou não? Nós precisamos viver o milagre de Jesus e ir lá testemunhar. Foi o que Jesus fez com esse homem. Esse ex-endemoniado se tornou um grande evangelista. Aquele povo rejeitou Jesus, mas ouviu o endemoniado. O que eu aprendi com isso? Olha só. Sabe que vai existir lugares que eles falam, não quero pastor aqui, eu não quero levita aqui, mas você está lá. Não é?
Às vezes lá na sua empresa. Eu odeio pastor, eu não quero levita, eu não quero líder de célula aqui. Mas você está lá. Você representa Jesus lá. Amém? Estão entendendo? Às vezes, né, o seu marido, até o esposo, ou vice-versa, não gosta. Ele não gosta, pastor, ele não quer que ninguém... Mas você está lá. Represente Jesus lá. Esse povo mandou Jesus embora. Mas Jesus falou, Jesus é inteligente demais e maduro. Jesus não ficou, não me quis em querer, eu que sou Jesus, né? Eu que prego, eu que... Falou, então vai você e testemunhe. Testemunhe o milagre que eu fiz na sua vida. E é assim que temos que ser. Jesus te plantou. Jesus plantou o Pablo em lugar que eu não alcanço, mas ele alcança. Jesus plantou a Adriana em lugar que eu não alcanço, mas ela alcança. Amém? Então nada em vão. Se for para o reino ser propagado, que seja quem for, mas que o nome de Jesus seja exaltado.